Olá, gestores da Caixa, olá, empregados da Caixa. Começamos a partir de hoje o programa Gestor Caixa em Debate. É um programa que se pretende acontecer a cada 15 dias. Esse programa é uma iniciativa da FENAG através do GT Gestor Caixa é Legal. Para falar do GT Gestor Caixa é Legal, queria convidar o nosso primeiro convidado, o Pepô, para dizer para nós o que é o GT Gestor Caixa é Legal e o porquê do programa. Olá, Nilson. Olá, colegas da Caixa. Esse GT, esse grupo de trabalho, ele foi formado pela FENAG. Nós sentimos a necessidade em função de muitas penalizações que os gestores estão sofrendo, estão sofrendo, sofrem a cada dia por alguma falta de um item normativo. E essa falta ocorre por quê? Muitas vezes, por ter dois normativos com o mesmo assunto, você cumpre num, não cumpre no outro. Então, assim, o nosso objetivo é trazer sempre um alerta para que o gestor, um alerta normativo para o gestor que seja cumprido. Essa é a intenção. Obrigado, Pepô. O Pepô é o nosso vice-presidente da FENAG, além de coordenador do GT Gestor Caixa é Legal. O Pepô está aposentado da Caixa e está no movimento gerencial há muitos anos, na GCF São Paulo Interior, a qual ele já foi presidente, hoje é vice-presidente também. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, gente, é a abertura de capital da Caixa Seguridade. Nós vamos falar tanto do risco do empregado ao oferecer esse produto para os clientes, sem a adequada preparação, e vamos falar também na defesa da Caixa 100% pública. E para isso nós convidamos Luiz Cláudio Marculino. É economista, foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi deputado estadual, hoje é vice-presidente da CUT São Paulo. Marculino, seja bem-vindo. Dê o seu alô para os nossos ouvintes, por favor. Queria agradecer, Nilson, Pepô, pelo convite de conversar hoje com os gestores da Caixa, conversar com o pessoal que está nos acompanhando. Defender a Caixa Econômica Federal 100% pública, ela é fundamental, e por isso que nós entramos com essa representação na CVM para garantir que a Caixa Seguridade não abra o capital e que efetivamente a Caixa continue 100% pública. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marculino, pela presença. Inclusive, o Marculino já algumas vezes já veio debater com a gente sobre vários temas, sempre nos auxiliando aqui no movimento gerencial. Marculino, você falou da ação judicial, né? O que motivou você a entrar com essa ação contra a abertura de capital da empresa Caixa Seguridades? Nilson, quando eu fui presidente do Sindicato Bancário São Paulo Osasco Região, nós fizemos todo o movimento para garantir a ampliação do número de trabalhadores da Caixa Econômica Federal, o investimento em tecnologia, a ampliação da rede da Caixa Econômica Federal no Brasil inteiro, não só para garantir pagamentos de programas sociais, mas para obras importantes de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida. Então a gente viu e percebeu que a Caixa Econômica Federal se transformou numa empresa forte, numa empresa, inclusive, competitiva, mas sendo 100% pública. E quando o presidente do banco coloca a Caixa de Seguridade para abertura de capital, isso é um processo de desmonte de um banco público que nós defendemos que tem um papel social de desenvolver o nosso país. Então, esse movimento que nós fizemos de entrar com uma reclamação no processo administrativo contra o presidente Pedro Guimarães foi para garantir, primeiro, por erros que foram cometidos na abertura do capital, seja do ponto de vista de preparação da base do banco para fazer o atendimento, seja pelo perfil do cliente da Caixa que não é arrojado, o banco está cometendo um crime. Fazer uma abertura de capital sem ter a preparação necessária e, com isso, fazendo um movimento de privatizar a Caixa Econômica Federal. Por isso que eu acabei entrando com essa representação na CVM contra o Pedro Guimarães. Marculino, obrigado pela iniciativa, os empregados da Caixa agradecem você por essa iniciativa. Nós estamos no momento de desmonte da Caixa,
mais para frente a gente vai falando sobre isso, os riscos que tem para a sociedade brasileira uma privatização da nossa empresa. Pepo, como que as entidades, elas veem essa iniciativa do Marculino, sobretudo a FENAG? Olá, Marculino, muito bom estar com você. O Marculino é um grande parceiro das entidades, especialmente da FENAG e a GCF. Queria lembrar o Nilson também, ele não colocou no currículo, mas o Marculino foi superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, e isso nos ajudou bastante em vários processos que a gente teve aqui, principalmente na GCF São Paulo Interior. Mas vamos lá, Nilson, você sabe que as entidades representativas dos empregados, né, elas cumprem cada um o seu papel. Tem várias entidades dentro da Caixa e cada uma cumpre o seu papel, mas tem um que une a todas, né, que é uma Caixa 100% pública. E aqui, assim, a FENAG, ela tem como sua bandeira principal a defesa dos gestores, né, e da Caixa como uma empresa 100% pública, com políticas públicas de transformação da sociedade, né, para uma sociedade mais justa. E nós da FENAG somos contra qualquer tipo de privatização da Caixa, seja o nome que seja dado. IPO, venda de ativos, tudo isso para a gente é privatização e nós somos contrários a isso. É isso mesmo, Pepo. Esqueci de dizer que o Marculino foi superintendente regional do trabalho, inclusive num trabalho muito interessante, muito importante da GCF São Paulo Interior, ali em Araraquara, naquela região, em que mais de 40 gestores poderiam ter perdido a função naquele momento, inclusive interrompido sua carreira naquele momento. Até por isso, já mais uma vez agradecer o Marculino. Marculino, o perfil do cliente da Caixa não nos parece adequado a esse produto, né, para investir em ações. Esse é um investimento de muito risco. Como que você entende isso? Com certeza, Nilson. O perfil da Caixa Econômica Federal, ele não tem um perfil arrojado, né, que é necessário nessa questão da abertura de capital. Né, como o Pepo falou, né, é um nome fantasia que se dá, mas, na verdade, a privatização, né, da Caixa de Seguridade automaticamente também a privatização da Caixa. Se a gente olhar o perfil, né, da Caixa Econômica Federal, dos clientes, né, só 10% estariam qualificados, né, para que efetivamente pudesse, né, ter essas ações ofertadas a partir, né, dos pontos de atendimento, a partir, né, das agências da Caixa. Numa das resoluções, né, que a gente acabou, né, apresentando instruções normativas, na 539, né, da CVM, o que ela estabelece? As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviço sem verificarem sua adequação ao perfil do cliente. E o perfil do cliente da Caixa Econômica Federal, né, como você acabou perguntando, ele não está adequado, né, para abertura de capital como foi feito. Então, o presidente do banco está cometendo um crime a hora que abre esse processo, né, de venda de ações na Caixa Econômica Federal, né, da Caixa de Seguridade, né, sem ter essa preparação do trabalhador, né, e ao mesmo tempo sem observar o perfil do cliente. Então, por isso nós entramos na CVM, as duas instruções, a 539 e a 400, que as duas justamente tratam disso, a questão do perfil, né, do cliente, que nós sabemos que está totalmente inadequado, né, ao atendimento, né, da normativa da CVM. Pô, em relação aos empregados, eles estavam preparados? Houve incentivo para fazerem aquisição dessas ações? Como foi feito isso? Então a pergunta é, os empregados foram incentivados a comprar as ações? Olha, Marcolino, foi muito bom você ter tocado nesse assunto de perfil de cliente, né? Por quê? Porque a gente tem que deixar claro que o empregado da Caixa, tanto ativo como aposentado, também são clientes Caixa e se enquadram, em sua grande maioria, nesse perfil conservador. Tanto que muitos dos colegas aposentados hoje passam por necessidade, estão sofrendo em virtude de alguns descontos que acontecem em função do equacionamento da FUNCEF, né? E, no entanto, eles estão recebendo ligações para fazer investimento nesse produto, né, para participarem dessa privatização da Caixa. Já os empregados da Ativa,
e, como disse também, né, se enquadra nesse perfil conservador e não num perfil arrojado, foi oferecido adiantamento de salários para devolver em 10 vezes sem juros, foi venda de APIPs, né, que são ausências permitidas. Normalmente, essas ausências permitidas, você pode vender? Pode, mas tem um limite de 30 por ano. Então, eles tiraram esse limite. Você pode vender quantas você tiver, quantos APIP você tiver acumulado. Né? E também licença-prêmio. Tudo isso desde que seja aplicado na privatização. Né? E recentemente, em função de muita necessidade de empregados, né, a gente fez campanhas que se estudasse uma forma de amenizarmos essa situação, né, e nunca fomos atendidos. Outro agravante é que também a pressão para o cumprimento dessa meta de privatização, né, que os empregados acabam eles mesmos colocando seus recursos, né, tendo o ápice da pressão que sofrem, né, temendo alguma punição. E correndo o risco que nunca pensaram em assumir. E, voltando, né, reforçando, como dizer, que eles não têm esse perfil arrojado, né, o perfil conservador. Pessoal, queria ver com vocês agora falar sobre risco, né, para os gestores e também para os empregados, né? Marcolino, quais os requisitos para o empregado atuar com esse produto? Nilson, os requisitos colocados, né, no caso, né, de uma abertura de capital, não só para a Caixa de Seguridade, mas para qualquer empresa, tem que ter um processo de preparação, né, dos funcionários, né, teria que ter uma cartilha explicativa, né, todos os funcionários teriam que estar preparados, né, para responder, né, os questionamentos, eventual questionamento, né, do investidor, né, na abertura de capital. E a gente percebeu que isso não aconteceu, né, na abertura de capital da Caixa Econômica, da Caixa de Seguridade. Não houve essa preparação. Quando não há essa preparação, né, e aí há o risco, inclusive, né, do gestor, dos funcionários, na hora que ele faz essa venda, né, sem analisar, né, o risco dessa operação, sem apresentar corretamente para o cliente quais são os riscos. De fazer uma operação mal feita, ele pode ser responsabilizado. Por isso que nós, já na instrução 400 da CVM, nós já estamos questionando e responsabilizando o presidente, né, Pedro Guimarães, porque ele determinou nessa abertura de capital sem ter a preparação necessária dos funcionários da Caixa Econômica Federal, né, para que houvesse esse momento da abertura de capital. E mais duas informações, que é importante também, né, são informações recentes, né, as duas instruções que nós entramos na CVM, as duas já foram acatadas pela CVM, né, já abriu um processo administrativo para analisar as responsabilidades do presidente da Caixa. Né, uma outra informação também, né, que nós tivemos, que praticamente o banco vai querer apresentar isso, né, como algo positivo, mas no momento de conclusão dessa primeira etapa, onde o banco colocou aí R$1 milhão como meta, uma meta abusiva, no momento de pandemia, onde está todo mundo preocupado com a questão do auxílio emergencial, de pagar os benefícios sociais no momento da pandemia, né, colocar uma meta abusiva nesse momento, e a gente percebeu como resultado, né, dessa abertura de capital da Caixa de Seguridade, né, que quase que a totalidade de quem acabou adquirindo foi o próprio funcionário da Caixa. Né, não foi aberto para o cliente, como nós falamos, só 10% do cliente da Caixa, de fato, estaria potencialmente, né, para que esse produto pudesse ser ofertado a eles. Então, demonstra que boa parte, inclusive, dessa venda das ações foi por uma pressão que aconteceu, né, sobre os funcionários, né, que estava, inclusive, colocado na meta, né, para atingir, inclusive, né, pessoas, né, sendo pressionadas, falando que podia ter uma reavaliação, né, que incluiu na meta essa questão do IPO. Então, a gente demonstra, inclusive, na nossa representação, né, isso da denúncia que veio, que acabou chegando a gente fez essa representação para somente questionar esse processo, né, e a CVM acatou, né, esperamos que rapidamente ela possa, né, jogar o procedimento, né, transformar, né, o presidente da Caixa, né, e a sua responsabilidade e poder concluir esse processo, inclusive talvez reverter esse processo da venda de ações. Marcolino, obrigado pela resposta, né? E é interessante você ver, né? O empregado que é contra a privatização da Caixa, ele é convidado a comprar ações da Caixa Seguridade contrária à sua crença, para bater a meta e por causa da pressão que sofre, né? Pepo,
Os empregados da Caixa, eles foram incentivados a fazer essa oferta? Você podia explanar para nós quais os riscos de responsabilidade que eles correm? Nilson, prejuízos sempre há, né? O Marcolino tocou no assunto aí dos números, né, de investidores, e a gente vê que é os empregados, e aí, reforço, na pressão, né? E recentemente, Nilson, nós tivemos um movimento de abordagem dos clientes a um certo produto de investimento. E, como sempre, na pressão. E o retorno não foi aquele esperado ou prometido para clientes. E a gente nós tivemos relatos de alguns gestores, ou de muitos gestores, né, que foram agredidos, os clientes ameaçaram os gestores, e até mesmo com abertura de boletim de ocorrência. O que sempre observamos é que isso nunca recai sobre o CNPJ, recai sempre sobre o CPF do cliente, do gestor. E o Marcolino também tocou no ponto de treinamento, né, de especialização para poder fazer esse tipo de transação, né? E faz tempo, vai lembrar que faz tempo que a Caixa não dá um treinamento para os empregados, seus empregados, e muito menos nessa parte da privatização do IPO, né? Que, como a gente vê, tem vários atores envolvidos, e um dos principais é o gestor que vai oferecer. E ele não teve essa preparação, né? Então, existem os riscos? Sim, existe o risco de agressão, o risco de boletim de ocorrência, existe o risco financeiro que recai sobre o CPF do gestor, o interrompimento da carreira, né, também, e até mesmo com demissão em algum processo administrativo. Inclusive, o que você falando sobre os riscos, eu recebi uma informação de que muitos clientes tiveram seu perfil alterados de moderado para arrojado um mês antes da oferta da abertura de capital da Caixa de Seguridades. Então, imagina se alguém for fazer uma apuração e vai ver que aquele cliente que comprou e reclamou, né, um mês antes foi alterado o perfil dele lá, né, ao risco que o empregado está correndo. E mais outra informação, só curiosidade, o meu gerente me ligou, né, o gerente da minha conta me ligou, me ofereceu, eu falei, olha, por uma questão de princípios, né, eu sou contra a privatização da Caixa, então nesse investimento eu não posso entrar. Eu queria agradecer a todos, principalmente o Marcolino e o Pepô. Esse programa é um programa quinzenal e daqui 15 dias nós voltamos. Mas antes disso, eu convido o Marcolino para fazer as suas palavras finais e também o Pepô. Marcolino, por favor. Então, eu queria agradecer, Nilson, Pepô, a oportunidade de poder conversar, né, aqui com vocês também nesse momento. É um momento tão delicado, né, como o Pepô e você também colocou, né, desde a crise, né, do sistema financeiro do subprime em 2009, né, essa preocupação com o mercado de capitais, com venda de produtos financeiros, né, passou a ter uma atenção do mundo inteiro. Né, e a gente percebe que a Caixa Econômica Federal, a Caixa de Seguridade, não prestou atenção nisso, e nós já vimos, né, ao longo desses últimos anos, no sistema financeiro, muitas pessoas sendo demitidas, né, por venda mal feita. E nós sabemos que não era culpa do trabalhador, era uma pressão da empresa, né, sobre o trabalhador, né, ele fazia a venda mal feita e depois ele que era penalizado por essa venda mal feita que acabou acontecendo. Por isso que tanto a resolução 400 como a 539 que nós apresentamos na CVM é para tentar resguardar um pouco também, né, o trabalhador e garantir que a Caixa de Seguridade não seja efetivamente privatizada, né? Sabemos que o banco vai fazer todo o possível, né, para abertura de capital e não fazer um movimento contrário para garantir que esse movimento não aconteça. Por quê? A maioria das empresas que tentou abrir o capital nesse período recuou, e a Caixa é a única que está insistindo. O banco já fez isso, né, em relação ao Banco Pan, né, já tem aí os rumores em relação, né, ao banco digital, que o banco está estruturando, que depois também vai querer privatizar e depois vai querer vender a Caixa Econômica Federal, que é um banco importante para todos nós. Então,
O que nós estamos fazendo é resistir, lutar para que tenha um banco público, 100% público, que é um patrimônio da população, né, brasileira, que a gente possa continuar fazendo o desenvolvimento do país. Então, eu queria agradecer a oportunidade de me colocar sempre à disposição da FENAG e dos companheiros da Caixa Econômica Federal. Estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Nilson, sempre brilhante, né, na sua condução, né, e a gente volta realmente mais vezes aqui para tratar das dores, né, do dia a dia dos gestores, que os assuntos são muito, mas nesse aqui a gente focou mais na privatização da Caixa. Obrigado, Marculino, é sempre um prazer, um parceiro nosso estar aqui, agradeço mesmo, não só agora, mas sempre que você está disposto a nos ajudar, a colaborar, a gente, na nossa missão de defender os gestores. Como eu disse, a gente tem muito assunto para colocar do dia a dia, né, dos gestores aqui, e a gente vai fazer isso em programas quinzenais. Um assunto que hoje, uma dor que todos nós temos aí é referente à vacina contra o Covid, a gente vai tratar disso aqui, sempre com foco no risco que o gestor tem em função da pressão que ele sofre no dia a dia, né? Queria reforçar aqui também que a FENAG defende uma Caixa 100% pública e fim das pressões para que estas metas sejam cumpridas a todo custo. Por isso que eu deixo um alerta aqui para o colega gestor. Acha sempre na legalidade, porque o único prejudicado é você. E a gente lembra para a Caixa sempre, e gestor da Caixa é legal. Muito obrigado.